Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Martim Benítez, né? Que história é essa de que ele poderia ser uma alternativa para o Santa Cruz no ano que vem. Até porque vai lembrar que a fase dele no Goiás não é muito boa. Se fosse, por exemplo, um jogador para chegar numa Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, eu já ficaria com o pé atrás, porque se a gente olha os números não são muito bons. Desde o América em 2024, aquele início de ano, né? Teve problemas físicos e tudo mais, não está perto de aposentar, né? Só tem 31 anos, então nem acho que essa seja a questão. Vou comentar aqui com vocês. Vamos falar também de outros nomes que têm sido especulados no mercado, dentre eles o Keno, né? Que história é essa de que só depende do Santa Cruz para esse negócio avançar, obviamente com uma boa compensação financeira, né? Para o atleta que tem contrato que deve ser renovado com o Fluminense automático até o final do ano que vem, mas pode ser que nesse ano mesmo ele fique livre e aí facilite muito mais, né? Para o atleta que tem até conseguido jogar desse mês de outubro, foram 4 jogos que ele entrou, inclusive com um gol marcado. Enfim, vou comentar aqui com vocês. Só antes, aproveite para deixar seu like, bora chegar à meta aqui, ó, de 70 mil inscritos no YouTube. Estamos com 69.800. Conto com seu like, com a sua inscrição, para a gente chegar aqui a esse próximo objetivo. Lembrando que nós postamos em média 5, 6 vídeos do Santa Cruz todas as semanas, né, aqui para vocês. Então, para você não perder nada, conto com seu like e também com a sua inscrição. Bora falar aqui de um nome que não foi especulado, mas eu ficaria de olho, eu acho que seria uma baita contratação, que é a respeito do Eduardo, jogador de 36 anos de idade, que pelo Cruzeiro desse ano chegou para ser um reserva imediato e tem feito essa função dele, né? Contrato só até o dia 31 de dezembro. A tendência é que o Cruzeiro não renove com o jogador, não porque ele está numa fase terrível ou algo assim, mas é por conta do estilo de jogo dele mesmo, que não é o objetivo do Eduardo Jardim, né, e do Pedro Lourenço, ter jogadores mais experientes. Ele já tem 36 anos de idade, completou agora recentemente, né? Ou seja, o plano do Cruzeiro é mudar um pouco esse estilo de jogador, passando a aproveitar mais jovens. Então, 43 jogos na atual temporada, 5 gols e uma assistência, 3 gols na Copa do Brasil, é um dos artilheiros junto com o Caio Jorge na competição, um gol na Série A e outro gol também marcado na Sul-Americana, além de uma assistência apenas no Campeonato Mineiro. 43 partidas, 5 gols e uma assistência, contrato só até o fim do ano. O técnico do Cruzeiro, inclusive, tem utilizado o Eduardo, às vezes, como um segundo volante, no lugar do Lucas Silva, né? Então, não é necessariamente um meia de criação que tem sido utilizado. Mas pelo Botafogo ano passado foi um papel muito mais avançado, né? Eu acho ele um bom jogador, mas essa questão da idade deve ser um impeditivo para ele renovar com o Cruzeiro. Agora, certamente tem mercado na Série A, não seria fácil, assim como a contratação do Keno, do Gilberto, que ainda tem mercado em primeira e segunda divisão do Brasil, não acho que seria das tarefas mais fáceis, né? A passagem dele pelo Botafogo foi boa, de 2022 a 2024, com 23 gols marcados, 11 assistências nesse período e mais de 100 partidas. Enfim, teve uma passagem muito interessante também pelo Botafogo, com o título da Libertadores e um Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião sobre o Eduardo aqui embaixo. Vamos falar então sobre a situação envolvendo o Keno. As notícias que temos então é de que só depende do Santa Cruz para esse negócio avançar, fazendo uma boa proposta, né? E aí vai depender muito de como que vai ser o investimento para o próximo ano. Vai oferecer um salário de 500 mil para um atleta na Série C? Tudo bem que a SAF você tem uma condição financeira muito melhor, mas tem que ver até que ponto isso aqui seria viável. De qualquer forma, acho que seria uma grande contratação. Eu diria que o Keno também parece com o Eduardo nesse sentido, porque apesar de ter 36 anos, não parece, né? Tá numa forma física muito interessante e ele pode jogar também por dentro, apesar de que nesse ano mesmo ele tem caído muito mais como um ponta pelo lado esquerdo, tanto com o Renato Gaúcho quanto com o Zubeldia, que assumiu o Fluminense recentemente e tem utilizado ele então nessa função. Tá aqui, né, o mapa dele de movimentação, muito mais pelo lado esquerdo. Ano passado também foi uma peça pouco utilizada em comparação com o que foi em 2023. Quando ele chegou naquele ano foi muito importante, né? Ele deu 2 assistências ou uma assistência na final da Libertadores contra o Boca Juniors, então foi um cara muito utilizado pelo Fernando Diniz. 53 partidas, 5 gols mais 13 assistências, uma passagem boa pelo Fluminense até aqui. Nem que eu falei, aqui mostra que o contrato dele é até o final desse ano e tem uma cláusula que ele pode acabar renovando. A tendência é que ele chegue a um acordo e realmente não tenha seu vínculo renovado, né, para o ano que vem, o que facilitaria. Por quê? Se ele tivesse contrato com o Fluminense, vamos supor que é um valor, né, ganhando 700 mil, 800 mil, ele iria rescindir para assinar ganhando 300 com o Santa Cruz?
difícil de imaginar. Agora, ele estando livre no mercado, certamente o mercado de forma geral não vê mais o Keno para ganhar 800 mil por mês, né? 700 mil, até por conta da idade. Então, acho que facilitaria um pouco, e essa conexão que ele tem, né, com a torcida, com aquela ótima passagem de 2016, pode acabar facilitando dele trocar a Série A pela Série C, né? Porque certamente apareceria outros times interessados, e eu acho que ele pode ser muito útil ainda em alguns clubes da primeira divisão. Lembrando então que pelo Santa Cruz foram 61 partidas, 18 gols e mais 7 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Keno, se valeria a pena ou não tentar essa contratação. Vamos falar então sobre o Benítez, jogador que não tem sido aproveitado no Goiás, contrato só até o fim desse ano, onde é uma temporada bem ruim dele, né? Tanto em relação até agora pelo Goiás e pelo América, onde ele somou então pelas duas equipes 9 jogos por cada e só uma assistência no América, né? Jogador que quando chegou já tinha minhas dúvidas se iria dar certo no Goiás, justamente por conta do ritmo de jogo, totalmente diferente. Ele chegou no meio do ano, em junho, e jogou apenas uma partida como titular. Então, assim, eu acho muito difícil esse jogador dar certo no sentido de ter que voltar para marcar, ter que ter intensidade. É muito mais quando o time vai querer ter a posse de bola ou algo nesse sentido. Contrato só até o fim do ano mesmo, até o final da Série B pelo Goiás. Está aqui o mapa de movimento dele, que vinha de uma fase muito boa, mas ele sempre teve problemas físicos. Foi assim no Independente, foi assim no São Paulo, um dos motivos que ele não continuou mesmo com uma boa temporada em 2021, e pelo América também, né? Ele e o Mastriani formaram uma boa dupla em 2023, 9 gols e 11 assistências naquele período, mas a questão física já vinha atrapalhando muito o jogador. Teve uma fase muito boa, gols contra Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, 2 assistências contra o Grêmio. Então, assim, ele vinha de uma fase realmente bem interessante até a temporada de 2024, onde ele já começou a apresentar problemas físicos, né? 16 partidas, 1 gol e 1 assistência, o América na Série B, então acabou que foi inviável pensar nesse sentido. Enfim, boa passagem pelo São Paulo, boa passagem pelo Vasco, mas claramente está numa queda de rendimento, né? Então aí, por exemplo, você vai lá e contrata o Benítez, no mesmo contrato que seria com o Keno, por exemplo, um Galhardo, eu já ficaria com o pé atrás, porque ele não tem conseguido jogar. Essa que é a grande questão. Não por questão física agora no Goiás, muito mais técnica mesmo, mas enfim, eu ficaria bem surpreso se ele conseguisse dar uma volta por cima ou algo nesse sentido. Lembrando que até a questão física, tá? O último jogo que ele foi relacionado ainda foi no duelo contra o Curitiba, fora de casa, empate em 0-0, dia 12 de setembro. Então vai aí para quase 2 meses sem ser relacionado. Eu ficaria com o pé atrás nessa contratação, mesmo que seja com uma Série C. Não tem conseguido entregar. Agora, um nome que você poderia ter certeza seria o Elvis, por exemplo. Ele já fez uma boa campanha nessa atual edição da Série C, 23 jogos, 7 gols e 3 assistências. Não seria fácil imaginar ele trocar a Ponte Preta, que ele tem uma identificação indo para a 5ª temporada no ano que vem, jogar a Série B e Campeonato Paulista da primeira divisão para jogar a Série C. Mas, por que não, né? Tá aqui o mapa dele, muito participativo, apesar de sempre estar um pouco acima do peso, né? Isso aí claramente não tem sido um problema para ele. Mesmo quando estava no Goiás, teve um bom desempenho, 2021 e 2022. Jogou uma reta final de Série A, foram 19 assistências e 10 gols em um pouco mais de 75 jogos. Enfim, acho que é uma boa alternativa aí também, que já conhece a competição, né? 35 anos de idade. Acho que ele só teve problemas físicos em 2023, alguma coisa rápida assim, e no início desse ano, né? Não é à toa que ele jogou no total 28 partidas, marcou o gol do título, inclusive, da Ponte Preta, 7 gols e 4 passes. Foi o ano que ele menos jogou, mas ainda assim totalmente recuperado. Pode deixar a sua opinião, o que você tem a dizer, se seria uma boa, né, para o ano que vem. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui na tela, tá aparecendo tudo aqui para vocês na tela final, e nos vemos então numa próxima. Vamos chegar aqui em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Santa Cruz, então conto com o seu like e com a sua inscrição. Valeu!